sempre uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, nos levando a ações práticas de uma vida de discípulos de Cristo melhores. Não podemos ter uma vida saudável com mordomia ruim. Essa é uma série que nos ajuda a entender isso, que não somos donos de nada, somos filhos amados de Deus, mas também temos uma missão: sermos bons mordomos, administradores de tudo que Deus nos dá. Nesta série, Uma Vida Abençoada, entendemos que o segredo da vida abençoada é a entrega para Deus com fidelidade. Como está em 2 Coríntios 9:7, Deus ama o que dá com alegria. Você pode dizer isso comigo? Deus ama o que dá com alegria. Dê do seu tempo, dê dos seus recursos, dê dos seus dons, dê dos seus talentos. Sabe por quê? Porque Deus te deu primeiro e ninguém pode ganhar de Deus. Então, esta é a primeira coluna de uma vida abençoada. Deus te deu primeiro e você devolve para Ele. Ninguém ganha de Deus. E a vida mais que abençoada, Romanos 14:12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A vida mais que abençoada é entender que temos que administrar com sabedoria. Não somos donos de nada, somos administradores de tudo. A vida mais que abençoada, então, se sustenta sobre essas duas colunas. Nunca se esqueça disso. Está na mente, no coração e vai para as mãos e os pés. Deus me abençoou, sou abençoado, sou fiel, entrego tudo com alegria, dízimo, oferta e primícia para Deus, a 10ª parte em primícia. Deus me deu para ficar 90%, Ele me deu tempo, dons e talentos. Ele me entregou, eu administro com sabedoria. Quando Ele pedir, eu devolvo para Ele com todo cuidado, com toda a multiplicação, porque nada é meu, tudo é dele. Então, fidelidade e sabedoria. Deus assim nos leva a uma vida mais que abençoada. Eu espero em nome de Jesus, Deus nos abençoe de uma maneira exponencial, porque ele já ensinou isso lá na parábola dos talentos. Ao que ele deu 5, multiplicou para 5, ele ficou feliz. Ao que deu 2, multiplicou mais 2, foi para 4. Infelizmente, ao que deu 1, ele ainda enterrou. Em nome de Jesus, nossa membresia vai entender definitivamente que é um privilégio sermos bons mordomos. O que Deus te deu, tudo que Ele te deu, muito ou pouco que você receba, celebre e reparta, cuide. Vamos fugir das dívidas, vamos fugir dos rolos, vamos fugir de ganhos fáceis, vamos fugir da mentira, vamos fugir de mamon e vamos viver com alegria a vida de boa mordomia. Robert Morris, ele diz: quando você passa a levar realmente a sério sua mordomia financeira e colocar suas finanças em ordem, Deus também vai levar muito a sério a ajuda que Ele vai te dar. Amém? E como nós vimos na devocional de hoje, a Trindade, clame a Deus e com certeza as respostas virão. Um discípulo, um bom mordomo que clama ao Senhor antes, não vai viver reclamando das circunstâncias depois. Então clame, porque o Senhor vai te conduzir em sabedoria, porque quem agoniza diante de Deus não vai agonizar diante dos homens. Amém? Creia nisso e viva debaixo desta palavra. Deus tem que ser o primeiro a saber das nossas dores, e não o vizinho, não as redes sociais, porque falar para quem não pode resolver é reclamação. Falar para quem pode resolver, nosso Pai do céu, é oração. Em essência, dinheiro sempre será um teste. A Bíblia fala muito sobre isso, porque é a fraqueza dos homens. Deixa eu te dar aqui uma informação que também é algo que soma dentro do princípio de que dinheiro e mordomia é um assunto extremamente espiritual para você viver uma vida mais que abençoada. Preste atenção no que eu vou dizer, olha para cá. A título de ilustração, você sabia que o verbo crer
aparece na Bíblia 270 vezes. E por quê? 270 vezes. Por quê? Porque Deus deseja que creiamos. Creiamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na palavra. Mas aparece o verbo orar, sabe quantas vezes? 371 vezes, sabia disso? E por que tantas vezes? Porque Deus quer que oremos, Ele quer que você ore. Por isso ele fala sobre a importância da oração. A palavra amor, sabe quantas vezes aparece? 714 vezes. Uau! 714 vezes. Por quê? Elementar, porque Deus é amor e Ele quer que eu e você amemos. Amemos a Ele, amemos uns aos outros. Agora, segura aí, sabe quantas vezes aparece a palavra dar? Aparece 2.162 vezes. Uau! Por quê? Simples, porque Deus é o grande doador, Ele é o generoso. E Ele é o Pai doador, Ele quer que a gente também doe. Então, se aparece a palavra dar 10 vezes mais do que a palavra crer, é porque Deus quer que você dê. Dê de si, dê do seu, dê da sua vida, dê da sua boa mordomia. Porque assim somos mais parecidos com Deus. Olha para cá, todas as vezes que eu, Carlito, dou, eu sou parecido com Deus. Por quê? Porque Deus é o grande doador. Ele deu a vida, Ele deu o chamado, Ele deu a salvação, Ele deu o seu único filho. Agora, o diabo não dá nada para ninguém, ele só tira. Então, quando uma pessoa só guarda, só retém, é avarento, ele não é parecido com Deus, ele é parecido com o usurpador, aquele que só tira. Avareza, ganância, usurpação, tudo isso são pecados que quem pratica parece com o pai desses pecados, que é o diabo. Mas quem entende que Deus deu primeiro e tudo o que eu faço aqui na terra, uma terra que eu vivo com uma missão, uma vida que é breve, curta, temporária e passageira, e eu dou, eu estou parecido com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que são doadores o tempo todo. Amém? Vamos viver assim? É isso que Deus está nos dizendo. A razão de estarmos aqui, como diz 1 Crônicas 29, 14b, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Então é por isso que boa mordomia é tão importante. Durante toda essa série, temos recebido de Deus palavras bíblicas, práticas, para não vivermos uma vida frustrada, presa às dívidas, que tira e rouba a nossa alegria. Deus quer que você viva com mais impacto e menos estresse, como vimos na primeira palavra. Viva e entenda que o orçamento é muito mais do que planilha, é um planejamento para a vida. E entenda que você deve ser sempre grato e nunca reclamão, vivendo satisfeito, porque assim você vai ser bom mordomo de Cristo. E para ajudar você a entender isso, que na vida temos a alegria de receber, trabalhar e administrar aquilo que Deus nos dá, e aí Ele também nos abençoa muito, e somos felizes com Ele, porque somos cooperadores de Deus. Quero que você assista ao testemunho de Márcio e Beatriz, membros desta família. Márcio é um executivo de multinacional europeia, acabou de se aposentar, mas continua como consultor, um homem bem-sucedido, que entendeu o sentido da boa mordomia cristã. Vamos ver o testemunho e sermos edificados. Graça e paz a todos. Meu nome é Beatriz Martins e esse é meu marido, Márcio Flávio. Nós estamos casados há 36 anos, temos 2 filhos, Thales e Raíssa, ambos já casados. Somos parte da família IC há 9 anos e hoje gostaríamos de compartilhar com vocês nossa experiência com Deus referente à mordomia, graça e fidelidade. Passado um tempo depois que nós nos convertemos, nós combinamos de nos tornar membros da igreja, nos batizarmos e sermos dizimistas. Mas a Beatriz virou e falou, olha, nós estamos muito apertados, o dízimo vai ser um problema porque a gente não tem folga para isso. Eu peguei a Bíblia, lemos Malaquias 3,10 e eu falei, olha, a nossa parte é dizimar e a parte do Senhor é abençoar. Ela olhou, tá bom, então vamos provar. E a gente provou. Demos o dízimo e naquele mês aconteceram 3 coisas diferentes. Primeiro, a gente tinha um processo contra a Caixa Econômica Federal,
por causa da prestação, tinha subido assustadoramente e a gente ganhou o processo naquele mês. E a gente ficou meses recebendo só pagando o mínimo do valor da prestação que podia, até que fosse regularizado. A Beatriz, que trabalhava também, conseguiu sair mais cedo e com isso as crianças não precisaram mais ficar almoçando na creche. Isso era muito caro para a gente na época. E terceiro, eu tive um aumento de 10%. Daí eu comecei a entender o que era a fidelidade de Deus. Passamos a ser dizimistas e ofertantes, e eu tive a oportunidade de ajudar tanto pessoas quanto igrejas, ajudando também na construção. Eu trabalhei com vidros mais de 30 anos e eu realmente abençoei tanto no Brasil quanto no exterior. Tivemos lutas também, erramos, nós compramos um apartamento sem acordo, e nesse processo eu vendi o apartamento que a gente tinha para pagar parte da dívida desse novo apartamento e a empresa quebrou, né, qual quebrou na época. E o que aconteceu é que a gente ficou sem ver navios. E isso foi um ensinamento muito importante que a gente teve nesse período. Não fazer as coisas sem acordo. Isso é fundamental para casais, tá? Se não tiverem acordo, não façam, porque Deus não está nisso. Deus não é um Deus de confusão e discórdia. Mas Deus abriu uma nova porta de trabalho para mim no exterior. Com isso, eu peguei o dinheiro, comprei um terreno onde eu queria realmente construir a casa e falar na construção dessa casa sem falar em milagre não dá. A gente não sabe explicar como realmente aconteceu. E Deus é fiel, né? Ele, passado um tempo, ele nos deu de volta o apartamento. O apartamento foi construído e eu realmente tenho no coração que isso foi um processo que Deus usou para nos abençoar e dar a casa que a gente tinha realmente desejo de ter. Deus me abençoou muito profissionalmente. Fui diretor regional da Pilcra por muitos anos e comecei a investir tanto em plano de previdência quanto em imóveis e financeiramente, diversificando para diminuir risco também. O fato de você investir também tem uma boa vantagem, porque você evita de gastar de forma tola aquilo que Deus colocou na mão da gente. E eu realmente creio que isso é o que a gente precisa fazer, porque nós somos mordomos daquilo que Ele nos deu. E cuidar disso de forma inteligente é muito positivo. Eu acho que é o que Ele espera da gente também. Eu também abri mão de planos pessoais durante a minha vida, tendo sido convidado por um amigo para fazer um estaleiro para barcos de pesca. Eu gosto muito de pescar. E eu comecei a orar, e o Deus uma vez me acordou de madrugada e me falou: você é meu servo e eu te amo. O que você fizer, eu vou te abençoar. Mas meu plano para você não é esse, é que você seja provedor da minha igreja. E ali acabou a minha carreira na área de empresarial no ramo náutico. Hoje estamos aposentados e eu ainda estou envolvido com algumas atividades na empresa, dando apoio e participando de alguns conselhos, né? Ambos estamos trabalhando para o Reino de Deus. Eu estou envolvido com o projeto do Nordeste, do Instituto Oasis, e a Beatriz está no Coral e na ABAP também. Construímos a segunda casa e isso também foi uma bênção muito grande, porque ela é muito mais do que a gente esperava. E eu acho que isso é fruto da graça e bênção de Deus sobre as nossas vidas, por termos sido, creio, realmente bons mordomos daquilo que Ele colocou nas mãos da gente. Cremos que entender o que é mordomia e administrarmos os bens que pertencem a Deus é fundamental para podermos concretizar os planos de Deus em nossas vidas. Cremos que a boa mordomia nos dá uma vida completa, trazendo bênçãos também sobre a família como um todo, como temos visto na vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe a todos vocês. Vida mais que abençoada. Obrigado, querido Márcio, Beatriz, que Deus abençoe vocês, seus filhos, a sua descendência. Quanta inspiração! Falar do coração, falar do que Deus está fazendo, e assim, gente, é a vida do cristão, a vida mais que abençoada. É com trabalho, é com fé, é fazendo do jeito de Deus, e não tem como dar errado. Sendo aqueles que são previdentes, sábios ao receber, ao aplicar, ao administrar, ao guardar e servir uns aos outros. E por isso, vamos então à quarta palavra: coração feliz, lar feliz. Com esse testemunho, vemos nos dias de hoje o Salmo 128, verso 2. O que acabamos de ouvir é esta promessa: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Veja que coisa maravilhosa, é uma promessa. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz, será próspero, bem-aventurado e próspero. Esse tipo de prosperidade nós cremos.
uma prosperidade que vem fruto do trabalho, da bênção de Deus. O texto não está dizendo que o preguiçoso será feliz e próspero, que o trambiqueiro será feliz e próspero, aquele que quer ficar bem em todas as situações, que quer usurpar os outros, que quer ter lucro fácil. Não, a Bíblia diz o trabalho. O trabalhador, esse será uma pessoa que vai ser feliz e próspera. Tem princípios, princípios que nos abençoam. Meus irmãos, com 50 anos de idade, 29 anos de casado, 28 anos que sou pastor, esse ano em junho vai fazer 24 que estou aqui. Eu nunca tive a tristeza de aconselhar uma ovelha antes de entrar num negócio, de pegar algum recurso para fazer algo, ou empréstimo, ou se envolver em alguma aplicação, de que ouvindo, orando e dando um conselho, vendo essa pessoa se envolver em rolo, em prejuízo, nunca tive isso. Eu sou um homem que ando pelos princípios do céu. E nenhuma sedução de mamon me encanta. Eu tenho pés firmes na rocha, consciente, ganância zero. E por isso, quando minhas ovelhas, filhos espirituais, me procuram, eu sou muito previdente com relação a olhar todos os lados, a fazer propósito, a avaliar, a ponderar. Por isso que alguns nem me perguntam, porque quando querem lucro rápido, quando querem se envolver em alquimia gospel, de ganho de uma hora para outra, de trabalho de alto risco, com pouco trabalho, como nunca entrei, nunca pude aconselhar pessoas assim, em correntes financeiras, aplicações mirabolantes ou lucro sem trabalho. Eu não vejo assim. Então, os que são ovelhas, filhos espirituais, bons discípulos, e quando querem me procuram antes, dou os conselhos e não caem em roubada, porque os conselhos são princípios bíblicos. Mas tem gente que não quer ouvir o que é o princípio da sabedoria, que é alguém que lhe apoie nos seus afoitamentos. Aí nem vem perguntar. O problema é que depois coloca a culpa em Deus, fica magoado ou com vergonha e acaba se afastando do meio comunitário social. Não resolve. Deixa eu dizer uma coisa. Se você fez afoitamento, uma aplicação e perdeu dinheiro, se você abriu um negócio sem planejamento e sem oração e o negócio quebrou, pare de colocar a culpa nos outros. Assuma, mude o pensamento, refaça o caminho, porque se o seu pulso está pulsando, seu coração está batendo, seus neurônios estão trabalhando, você está vivo, então glória a Deus. Pare de culpar os outros, saia da vitimização, cresça com os seus erros e avante, vai adiante para o que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus te deu uma mente, você está vivo, vamos adiante. Culpar os outros não faz você uma pessoa melhor. Apenas se você se arrepender, aprender com os erros, reavaliar e mudar a postura, aí com certeza. Por quê? Se você estiver com o coração feliz, seu lar vai feliz. Porque quando nós estamos bem na nossa vida interior com o Senhor, estamos satisfeitos e de tanque cheio. Mordomia, trabalho, dinheiro, é assunto bíblico. Existe uma relação bíblica direta entre família, trabalho, prosperidade e felicidade, algo assim que é uma conexão muito clara. Por isso, Provérbios 15, 13, o sábio Salomão nos deixou: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, se você está preso a uma vida de muitas dívidas, isso vai te oprimir por dentro, vai vir para o coração e vai tragar os seus relacionamentos também. Robert Morris chega a dizer: pressão financeira arranca a alegria. Então Deus nos quer livres disso. Temos que viver com o que o nosso salário nos permite.
Quero te dar alguns destaques que saiu na mídia, falando sobre a questão financeira, como que isso gera e impacta diretamente as famílias. Na revista Exame, de 10/6/2016, trouxe 7 conselhos financeiros para quem vai se divorciar. Meu Deus! Por que já está dando conselho para quem vai se divorciar? Porque a probabilidade do divórcio arrebentar com as finanças dos dois é muito grande. Jornal O Globo, 25/1/2016, separação e dívidas, os riscos financeiros do divórcio de casais. É fatal, vai ter. O Globo também, 10/5/2019, como a infidelidade financeira põe relacionamentos em risco. Quer dizer, quando os casais estão juntos, mas eles mentem uns para os outros com relação às finanças. Não declaram uns para os outros o que gastam, o que possuem, bens inclusive, chama infidelidade financeira. A bússola do investidor, em 11/8/2020, crise financeira no casamento, o que fazer? Crise financeira já é quase sinônimo de crise no casamento também. Jornal da Cidade, que não é jornal da nossa cidade, que a nossa cidade não traz essas coisas, né? Divórcio, crise financeira faz aumentar casos. 3/4/2019. Eu espero que, em nome de Jesus, nenhuma crise financeira gere divórcio, mas que você resolva as crises financeiras, e inclusive para não se divorciar. E por último, em 2017, crise financeira e casamento, como lidar com essa realidade. Dinheirama é matéria desse artigo. Em suma, 7 artigos que mostram que má administração da vida financeira, consequentemente crise financeira, pode afetar o casamento ao ponto de gerar brigas e, consequentemente, divórcio. Que, em nome de Jesus, você arrume a sua vida financeira para que esse peso do divórcio não venha bater na sua porta, em nome de Jesus. Amém? Divórcio não é solução, é a ampliação da crise. Muitos têm pensado sobre esse assunto e quero trazer aqui alguns pensamentos para você ter isso na sua mente, no seu coração. Pode colocar aí nas suas redes sociais também. Terceiro presidente dos Estados Unidos, o grande Thomas Jefferson, ele diz: nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Eu acredito muito na sorte. Descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Nessa sorte eu também acredito. Sorte chamada trabalho. Acordar cedo, dormir tarde, tirar o seu dia de folga, ser fiel, dizimista e trabalhar bastante. Will Smith, ator norte-americano, ele diz: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Isso é loucura, mas tem gente que pensa assim e faz isso. Fica olhando aí os Instagrams das celebridades e acabam fazendo prestações que não podem pagar para ter bolsas, roupas, viagens que Deus não quer para a sua vida, pelo menos agora. Benjamin Franklin, jornalista, cientista e diplomata, um dos pais da grande nação norte-americana, ele diz: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Invista em saber. Você que parou de estudar, termine a sua graduação, faz uma pós-graduação, volte a estudar, faça um curso técnico, faça seminários, aproveite esses tempos de pandemia, invista na educação online. E concluo aqui com uma citação muito sábia de George Horace Lorimer, jornalista, autor e editor de um grande jornal norte-americano já falecido. É bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer um check-up de vez em quando, para você se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Sabedoria, pense nisso. Então, gente, princípios de boa mordomia, princípios de como lidar com dinheiro, de como lidar com a administração, para ter uma vida mais que abençoada na terra. Eu e você fomos salvos para ir para o céu, mas antes de ir para o céu, temos uma vida aqui na terra. A palavra de hoje é para você entender que um coração feliz, um coração satisfeito, de bom servo, bom administrador, vai gerar um lar feliz, para que você tenha para si e tenha para dar para o seu próximo também.
Então, como Robert Morris disse, uma boa administração vai ajudar a sua vida tremendamente. Veja isso. Uma administração incompetente das finanças causa mais problemas conjugais do que qualquer outro fato isolado. Então, queridos irmãos, prezados amigos, igreja família, igreja da cidade, vamos cuidar deste assunto para ter uma vida mais que abençoada. A capacidade disciplinar de retardar a gratificação e esperar por algo que desejamos é a das mais raras da nossa cultura, diz Robert Morris. Quer dizer, eu sei que algo bom eu gostaria, mas se não é a hora, eu espero. Porque tudo que é bom de Deus é bom para mim no tempo de Deus. E não necessariamente o que é bom para o outro é bom para mim. Não compre nada por compulsão, compre por oração. Não compre nada por compulsão, compre por oração. Orou, Deus deu paz, vai lá e compra. Porque Deus vai sustentar e suprir aquilo que Ele mandou você fazer. E não o que o seu coração, de forma compulsiva, quis obter. Anote aí alguns benefícios que você vai ter direto se você cuidar da sua boa mordomia. A primeira coisa é que você vai desfrutar da obediência que semearam. Todo bom mordomo, ele e a sua família vão ter um benefício direto. Se foi obediente, semeou direitinho, cuidou das sementes, vai colher na mesma proporção da espécie e da quantidade semeada. Isaías 1, 19 e 20, leia comigo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Então o texto é claro que existe uma bênção de abundância, mas para os fiéis. Então, a primeira coisa é isso, guarde esse princípio. Se fiel você for, bom mordomo de Cristo, você vai comer da sua colheita de obediência. E o obediente prosperará, diz a profecia de Isaías aí 1:19. Você vai receber esse benefício direto. Segundo, você vai abençoar os seus familiares. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, meu irmão, minha irmã, querida família, temos que ser bons mordomos para abençoar nossa família. Nós temos que levar impacto e não estresse para a nossa família. Quando não resolve problemas financeiros, com certeza vem um tempo de estresse sobre a esposa, sobre os filhos. Quando nós não somos sábios e previdentes, vem o terror, a aflição. Então você deve ter boa mordomia para esse benefício, para abençoar os seus familiares, porque quem não faz isso é pior do que um descrente, diz a palavra do Senhor. Leve alívio e não estresse para a sua família. Um bom mordomo, sábio, ele leva esse bom alívio. Ele chega à estabilidade e à paz. Terceiro, para abençoar os missionários que estão no campo. Filipenses 4:18, Paulo diz: recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Amém? Então, quando você é bom mordomo, você tem para abençoar missionários que estão no campo, que estão na África, que estão no meio dos ribeirinhos. Você vai ter para dar para o Projeto Nordeste Radiante, você vai ter para abençoar os missionários, você vai ter para viver uma vida que se alegre em ser patrocinador da obra de Deus. Quem vive na dureza não tem nenhuma oferta para dar. Pensa que coisa terrível. Você vê um desafio missionário e não tem. Por quê? Não foi um sábio administrador do que Deus te confiou. Quarto, você vai ter para abençoar irmãos da fé mais necessitados que você. 2 Coríntios capítulo 8, de 1-4. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas na Macedônia.
uma região muito pobre na época do Império Romano. No meio de muita e severa tribulação, diz Paulo, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Por isso que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Os cristãos da Macedônia eram tão ricos que mesmo na pobreza descobriram a alegria de dar, de serem bons mordomos, tendo para si e para enviar ofertas para o apóstolo Paulo abençoar outras igrejas e outros irmãos mais necessitados. Por iniciativa próprias, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, 2 Coríntios capítulo 8, verso de número 4. Que esta bênção dos macedônios também se estenda a todos nós, que a gente tenha para dar. E aqui na igreja, eu espero em nome de Jesus, que nesses 15 dias, 2 semanas de isolamento social, enquanto que o drive-thru está funcionando aqui, você também passe aqui para repartir do seu alimento, para podermos doarmos. Você pode doar para a Casa Sol, para a BAP, para o fundo de apoio. A igreja está ajudando as famílias, doando em espécie. Nós temos abençoado famílias aqui na igreja, pagando conta de água, de luz, de aluguel. Foram mais de 125 famílias atendidas direto pelo Fundo de Diaconia da Igreja da Cidade. Com certeza algo podemos fazer. Mas como que podemos fazer? E quanto mais poderemos fazer? Quanto mais organizado estivermos com as nossas finanças pessoais em dia. Quanto mais enrolado você estiver, menos você vai poder abençoar. E você foi feito para ser abençoador. O Salmo 67, 1 e 2 diz que fomos abençoados para abençoar, que em nome de Jesus, esta campanha faça um shift na sua vida. Você mude a maneira como que você administra os seus recursos para você ter para si e para esses benefícios que estamos falando aqui se cumpra na sua vida. Porque eu sei que cada membro da nossa igreja é abençoador e generoso. E alguns querem abençoar mais, mas pela sua situação não conseguem. Mas veja o exemplo aqui, um exemplo de irmãos que viviam em extrema necessidade na Macedônia Antiga, mas eles insistiram com o apóstolo Paulo em participar. Então, que em nome de Jesus, você tenha para colher da sua obediência, para abençoar sua família, abençoar seus familiares, os missionários no campo, os irmãos na fé mais necessitados. E quinto, abençoar os ministérios da igreja local. A igreja é a esperança do mundo, a igreja não é o lugar de chegada, é o lugar de envio. Diz 2 Coríntios 9, 12, o serviço ministerial de vocês, o que vocês estão realizando não só está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Aleluia! Então, quando eu com amor, eu sou um bom mordomo, eu também abençoo os ministérios da igreja com tempo, talentos e recursos. Por que está acontecendo essa transmissão aqui? Porque 365 dias esta igreja não parou, no online e no presencial, na ação social, na ação pastoral, na ação ministerial, no louvor e na adoração, pelo online e pelo presencial, a igreja ativa com crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, no canal do Ignição, no canal do Eleve, no canal da Igreja da Cidade, nas visitas nas calçadas, em atos proféticos, evangelismo de rua, estando aqui, estando em tantas cidades diferentes, porque temos alegria em poder patrocinar o reino de Deus. Somos abençoados para abençoar. Então, que você cresça, prospere, administre bem o que Deus colocou em suas mãos, para você também poder viabilizar tudo isso e ver que um ano se passou, a igreja não fechou, porque você é igreja e você é a resposta para esse mundo. Amém? E sexto e último, também você é abençoado para abençoar os seus, com prosperidade e generosidade. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ações de graças. Amém? O conceito de Deus de uma vida próspera e abençoada vai muito além de dinheiro. Na língua original do Velho Testamento hebraico, é muito interessante, pastor Robson, pastor aqui da igreja, que morou em Israel há um tempo, ele estava me dizendo que
o conceito de ter na língua hebraica é bem diferente, preste atenção. Ao invés de dizer um israelense, na língua hebraica, ao invés de dizer eu tenho um carro, ele diz existe um carro para mim. Isso muda por completo toda a relação com dinheiro e com possessões, em especial entendendo que tudo vem de Deus. Então você não possui, você tem a certeza que Deus tem para você. Isso é o shalom, é a paz, é a saúde e é a prosperidade, é o sentido pleno. Não é que você possui, Deus possui para você. E Ele entrega aos filhos, mordomos e fiéis. Aleluia! Glória a Deus. Isso muda a gente, muda a cabeça, a metanoia, muda o coração, a nossa cardia, para mudar a nossa ação, a nossa vida prática, de sermos discípulos que não só acreditam, mas praticam. Então, viva a vida plena que Deus tem para você. Deus supre, aumenta, faz crescer, enriquece, para que nada lhe falte. Amém? E quando Ele voltar, você preste contas da sua mordomia, porque você tem em Cristo uma vida mais que abençoada. Não é que você vai ter, em Cristo você tem. Efésios capítulo 1, verso 3. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção em todos os lados e está depositado nas regiões celestiais em Cristo. Mateus 24, 46, 47. Feliz o servo, a quem o Senhor encontrar, fazendo assim. Quando Ele voltar, garanto-lhes que Ele encarregará de todos os seus bens. Então, se você já está fazendo assim, continue, não pare. Seja um bom mordomo de Cristo. E se não está, mude de vida, porque breve Jesus está voltando. Amém?